Bom dia, povo. Como é que vocês estão, hein? Bom dia, Eriquinha. Você tá boa? Paizinha. Eu sei que Paizinha não é você, Fabrícia, mas eu vejo Fabrícia Paz, eu quero chamar de Paizinha. Bom dia, Nádia. Cris, eu tô bem, graças a Deus. E você? Essa semana andei passando mal por causa do calor. Andei passando mal mesmo, mas tô bem. Oi, Lucélia, muito bom dia, querida. Vê, tá calor, né? Tá muito quente mesmo, gente. Mas é isso, é Deus deixando a gente experimentar um pouquinho do lugar onde a gente não vai, se Deus quiser. Tomando um chazinho? Sim, eu tomo bebida quente no calor. Escuta, o assunto de hoje é muito bom, tá? Eu convidei o Felipe do Cante as Escrituras, um perfil muito relevante aqui para nós. Vocês sabem da minha implicância com o Ministério de Louvor? Não sabem da minha implicância? Sou bem implicante com o Ministério de Louvor. E eu trouxe o Felipe para ajudar a gente a pensar um pouco música e teologia, música e culto. Tem algumas perguntas difíceis para ele e quero que ele nos ajude a pensar como a gente pode entender o culto com o louvor cantado, né? Que louvar não é só cantar, né, minha gente? Vamos lá. Carolzinha, bom dia. Eu acho que o Felipe já chegou. O perfil dele é bom, né, Ju? Mas... Opa, boa Bom noite. dia, Boa meu noite, irmão. ó. Bom Boa dia. noite. Ó, Eu tá tô com tão virado. sono? Muito, muito sono. Você tá bem, meu irmão, além do sono? Além do possível, sim, graças a Deus, mas, nossa, tenho trabalhado muito esses dias, então, sei lá, às vezes eu não sei o que é noite, o que é dia, bem que esteja claro, eu tô com sono, enfim, tem sido uma loucura, mas Deus é bom e estamos aqui, Graças a graças a Deus. Deus. Você lançou esses tempos um curso de música, né, para Ministério de Louvor. Sim, sim, na verdade, foi o lançamento de um novo módulo, por assim dizer, né, de alguns cursos que a gente tem desenvolvido, e esse especificamente foi aprofundando na área de escolha de repertório, né, de como escolher biblicamente, com os princípios que nós temos na Bíblia, músicas para se cantar no contexto de culto. Né? Então, foi um treinamento, né, para ajudar as pessoas a pensarem melhor quanto àquilo que elas vão cantar na igreja. Basicamente é isso. Sim. O Felipe, já vou começar com o nosso conteúdo aqui, tá? O Felipe Claro. tem um perfil maravilhoso. Sigam, por favor, porque realmente é muito bom. E o Felipe, Diga. inclusive, assim, ó, vou aproveitar que eu estou olhando para você, né? Porque é muito diferente a gente conversar por mensagem e conversar olhando para a pessoa, né? Então eu preciso pedir desculpa para você de novo pelo que aconteceu. Gente, eu convidei o Felipe para vir fazer essa live e ele não me respondeu por muito tempo e eu fiquei brava. Sabe por quê, Felipe? Vou te explicar. Por Hum, quê, tá? Aqui claro. a internet, as pessoas tratam a internet meio como terra de ninguém. Só Sim. que não é. E aí eu tenho muito cuidado sempre em me preocupar em me relacionar com as pessoas que estão aqui, me vendo Uhum, todo dia, me assistindo todo dia, consumindo o que eu falo. Eu acho muito grave isso que a gente faz de influenciar todos os dias a mente das pessoas. E eu me preocupo muito com essa questão de relacionamento. E eu já tomei uhum, muito vácuo de uhum, gente, eu já tomei toco, gente que a gente admira já me tratou com bastante desrespeito na internet, uhum, ali no direct. E uhum. aí, quando eu mandei mensagem para você, eu vi que você viu a mensagem e ficou um tempão sem responder. Eu falei, meu, eu não tô acreditando. É. Esse menino é tão querido. Eu me enganei. Então, assim, o meu reflexo, Felipe, foi ficar brava. O meu reflexo foi Entendi. esse. Então, assim, me perdoe. Foi infantil da minha parte, mas foi uma resposta
a esse acúmulo de bagagem, de Uhum. gente mal educada e você sabe, você tá nesse mundo, você sabe como é que é o mundo aí dos bastidores. Então você me perdoe. Tanto que depois eu falei pra você, olha, eu tô errada mesmo, você me perdoa, entendeu? Porque eu tô errada mesmo. Esses sentimentos não podem fazer morada no nosso coração. Então, olhando pra você, eu precisava te dizer isso, tá? Pra você entender o meu lado. Foi uma reação exagerada, uma coisa que realmente eu não devia estar levando tanta importância, tá bom? Então, minha irmã, obrigado aí. Fique tranquilo quanto a isso. Eu entendo muito bem. Eu estou nesse meio, acho que eu estou na internet, assim, trabalhando com conteúdo de internet desde 2013, mais ou menos. Nossa, 10 anos, meu É, Deus do céu. 10 anos, e aí já vi muita coisa, já também por outros ministérios que eu servi, né? No Voltemos ao Evangelho, pela Fiel. Então, já vi muita coisa e sei bem como é que é isso. Mas é aquilo, é de fato um terreno que a gente tem que andar com sabedoria, né? Porque senão a gente vai, putz, se frustrar todos os dias. É verdade, Todos os dias. é verdade. Bom, mas vamos lá, Vamos Felipe. lá. Seguinte, eu sou uma mulher que tem bastante bronca com o Ministério de Louvor, tá? Uhum, Eu acho que sempre os maiores problemas. E assim, estou sendo exagerada, tá? Porque eu tenho uhum, bronca mesmo com o povo que canta lá na frente. uhum, Eu acredito que se você colocasse esse povo para tocar e cantar atrás da parede, uhum. metade não ficava. Metade não ficava. Então. Felipe, sobrava mesmo, você me corrija, mas eu sobrava com esse negócio. Por quê? Porque toda vez que tem problema de relacionamento, de gente arrumando encrenca, intriga e briga, vai olhar onde é que é. Lá no tal do Ministério de Louvor. Eu fico É. brava com isso. Porque é desnecessário. Só que assim, a gente tem. Quando uma pessoa entra nesse ministério, Hum. ela tem que saber que o ego dela vai ser o tempo todo mexido, o Hum. tempo todo atraído. É um lugar de destaque. Você consegue emocionar as pessoas de uma forma muito Sim. relevante. Então, assim, eu tenho muita bronca com o Ministério de Louvor. E uma das coisas que eu sempre brigo muito é que é um povo que não se preocupa em ler Bíblia. E estou generalizando, e sei que toda generalização é Uhum. burra, tá? Mas eu estou Uhum. falando de uma maioria. E Sim. você deve saber isso melhor do que eu. A maioria do povo que canta meu Deus, que dance não. Mas a maioria do povo que canta e toca lá na frente é um povo pouquíssimo preocupado com a sua vida doutrinária, com a sua vida teológica. Qual é a gravidade disso, Felipe? Então, realmente se tem uma ideia de que, no geral, de que a música não é tão importante para o louvor assim. Para mim, é isso que traz a explicação para muito do que nós vemos na situação da igreja hoje. Se a liderança, se a igreja levasse mais a sério a música para o contexto de culto, muitos dessas bizarrices que nós vemos na igreja não seriam vistos. Mas isso acontece justamente porque a música não é levada tão a sério. Então, porque a música não é levada tão a sério, qualquer um pode entrar, qualquer um pode cantar, qualquer um pode tocar. Se você gosta de música, tudo bem, vem aqui com a gente, né? Mas você não vê pessoas de fato preparadas, pessoas que são comprometidas com a igreja, pessoas que amam a igreja, que amam Jesus realmente. E também estou fazendo essa generalização aqui, porque de fato é a realidade da maioria das igrejas, né? Porque a gente tem que concordar que música é uma coisa muito legal. Música é uma coisa muito boa, né? É uma arte que todos gostam, né? Mesmo aqueles que não são músicos, que não cantam nada, que não tocam nada, é bom ouvir música, é bom cantar. Então, o que se vê em muitas igrejas é que existe, antes de tudo, um apreço antes pela música em si do que pelo servir. Pessoas que querem participar da equipe de música porque gostam de cantar, porque gostam de tocar. Mas antes não tem um amor por servir a igreja, não tem um amor por Jesus, não tem um amor pelo seu reino. E aí, quando você deixa esse tipo de pessoa entrar, é isso que você acaba desenvolvendo, não é? Pessoas que são orgulhosas, pessoas que, porque estão pensando mais em tocar porque gostam do que em servir, quando estão lá na frente,
elas têm os seus egos inflados, elas gostam de ser aplaudidas, gostam de ver que quando estão cantando bem, a igreja está olhando para elas, entendeu? Ao invés de estarem ali com o pensamento de que, Senhor, o motivo não é aqui o meu trabalho simplesmente eu estar aqui, que as pessoas não olhem para mim, que tudo que eu fizer aponte para Jesus, né? Porque esse deve ser o objetivo. Só que por não termos essa mentalidade, justamente porque a música no contexto de culto, quer queira ou não, é a realidade, é o elemento de culto da adoração mais desprezado, isso acontece, né? E infelizmente é isso, porque nós temos pastores, por Mas, exemplo. mas isso é meio contraditório, porque assim, eu realmente acho que não se leva o Ministério do Louvor a sério. Se levasse o Ministério do Louvor a sério, ia ter exigência mesmo que para ser pastor. Sim. Tem que ter seminário, tem que, sei lá, não seminário, mas pelo menos um curso de teologia que te um estudo ajude teológico. a compor, né, músicas que sejam condizentes com a escritura. Mas ao mesmo tempo em que a música não é levada a sério, já ouvi muito crente dizer que o louvor é a parte favorita do culto. Você tá entendendo? Então. É muito contraditório isso aí, porque o povo que está ali assistindo, porque né, a maioria está ali sem se envolver verdadeiramente com essa cristologia, mas a maioria que está ali assistindo aquela banda tocar, aquela musicalidade acontecer, tá levando a sério. E tá ouvindo aquilo e sendo doutrinado por aquilo. Porque música ensina. Não é quando você quer ensinar para criança os livros da Bíblia. Não tem aquela musiquinha lá? Gênesis. Você canta. Então, a música ela tem poder doutrinário. Isso é muito. Isso é muito contraditório, né, Felipe? Não, demais. E é justamente isso. A música não é vista com o seu devido valor. Infelizmente, muitos pastores, inclusive, não percebem que a música tem esse poder, sim, de ensino, né? É o que nós vemos ali em Colossenses 3, né? Nós vemos também em Efésios, onde Paulo vai falar, né? Que a palavra de Cristo habite em vocês, né? E ele vai explicar como essa palavra habita, né? E isso acontece enquanto nós ensinamos e admoestamos uns aos outros cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, um dos modos de Deus fazer a sua palavra habitar no meio do seu povo, habitar em nossos corações é através do canto. Ou seja, é ensino. Nós estamos ensinando ali. Aqueles que estão envolvidos com música estão envolvidos com ensino. Só que, de fato, é isso que acontece. Pastores não dão a devida atenção, a liderança não dá a devida atenção. E aí, dessa forma, qualquer um entra, dessa forma, qualquer música é cantada, porque esquecem que aquilo que o povo está cantando, ao mesmo tempo eles estão louvando e estão aprendendo. Só que eles podem estar, a depender do que estão cantando, por exemplo, eles podem estar louvando a outro Deus, que não é o nosso Deus, e podem estar cantando mentiras, né? Cantando mentiras que não são bíblicas. E aí, não à toa, você vê, às vezes, muitos ensinos sendo inculcados na cabeça de muitos, ou que já estão armazenados na mente de muitos, por conta das músicas que se canta. Porque a pregação, às vezes, é até boa, né? O ensino, nesse sentido, focando na questão da pregação, da mensagem, é até boa. É até bom. Mas, quando você vai para a música, existe uma distância daquilo que é pregado, daquilo que é cantado. Eu já vi, tá, até em igrejas bíblicas, né, igrejas que se identificam como igrejas reformadas, igrejas protestantes históricas, a liturgia toda organizadinha, a liturgia toda bonitinha, né, um sermão bem pregado, as leituras bem feitas, as orações, mas a música parecia que eu estava em outra igreja, sabe? Justamente por isso, porque não tem, no geral, uma atenção para a música. E, de fato, é contraditório. Porque quando você vai para a palavra, igrejas que ensinam e se preocupam com a palavra, deveriam, então, colocar também o canto de acordo com a palavra. Não é? Porque, puxa, se a escritura deve ser o centro daquilo que eu prego, se a escritura deve ser o centro de tudo que eu faço no culto, ela deveria, então, obviamente, por consequência, o centro também das minhas músicas. Sim. Mas, no geral, não é isso que você vê, né? E não só o centro daquilo que é cantado, mas de como é feito, né? De quem serve ali, de como deve ser
cantado, né? Porque não, a gente sabe que também não basta cantar a Bíblia, tem que cantar a Bíblia de modo bíblico, né? Então é justamente por isso, sabe? Não, a música não é levada a sério como deveria ser levada. A música não é levada... em muitas igrejas não se leva a música a sério como a Bíblia leva a música a sério. Nossa, eu fiz uma pesquisa há um tempo, pesquisa de disciplina de mestrado, sabe? Que você tem que produzir um artigo. E eu estava estudando a questão da performance física. E eu usei o salmo de Davi para pensar musicalidade e performance. E eu percebi que o tempo todo em que Davi canta, primeiro, ele está com todos. Ele não está fazendo um show de música. Sim. Então, ele distribui harpas e instrumentos e ele leva a congregação toda a cantar e dançar. Perfeito. E nos salmos de lamentação, ele está sempre prostrado. A gente percebe um movimento de joelhos, de curvatura, sempre assim. Então, a música nos salmos, ela primeiro promove o alinhamento da congregação, todos juntos celebrando a presença de Deus, não é? E por isso eu brinco tanto sobre a questão também da dança no culto. Toda vez que eu falo isso, parece que eu estou mexendo com vespeiro. As pessoas não entendem que fazer um espetáculo de dança na frente da igreja é, antes de tudo, vulnerabilizar todas aquelas pessoas que estão ali, tanto as que dançam quanto as que assistem. Porque é só emocionalidade, você não está conduzindo a congregação a nada. Então, Davi fazia com que toda a congregação cantasse e dançasse, mas havia também lamento, pranto e choro nessa curvatura. E aí, você falou uma coisa muito grave, que é a questão do coração do músico estar afastado da palavra do louvor verdadeiro a Deus, né? Adoradores em verdade. E é interessante a gente observar que a maioria dos funkeiros, as cantoras, veja, as maiores que nós temos, Ludmilla, Anitta, aquela Carol, não sei o que das quantas, todas vieram do Ministério de Louvor. Conheço nenhuma, graças a Deus, assim. Graças a Deus eu não conheço. Infelizmente eu conheço. E elas, quando falam de onde vieram, elas vieram do púlpito. Elas vieram do Ministério de Louvor. Então, veja como distanciamos-nos do que era o canto em Davi para o que é o canto hoje. E o que você entende, Felipe, sobre essa questão de a gente alinhar? Porque eu não vejo o Ministério de Louvor, por exemplo, se reunindo uma vez por semana para orar junto. Qual é a importância disso de uma forma objetiva? Esse alinhamento de você expressar não só fisicamente, mas interiormente. Eu queria que tu falasse disso um pouco, porque parece que eu sou uma louca falando com gente que não entende o que eu estou dizendo. Então, eu penso que aqueles que servem na igreja, na área da música, como na verdade, eu aprendo nossa questão da música, né? A gente acaba que foca muito na questão da música porque a música é uma área que está muito em evidência, né? Porque queira ou não, quem está ali na frente, participando da equipe, na escala, cantando, está muito em evidência perante a igreja, né? Então acaba que você precisa ter um cuidado maior. Mas não é por conta disso, porque pessoas estão vendo você, que você deve se preocupar em dar um bom testemunho. Porque antes de tudo você deve, obviamente, buscar agradar a Deus, né? Aquele que vê você em todo o tempo. E Deus chama todo crente, a todo aquele que é seu filho, que ama a sua igreja, né? Que sirva na sua igreja. Então, quando eu penso em pessoas que querem servir no Ministério da Música, na equipe de música, eu penso que essa pessoa, como todos os demais membros da igreja, deveriam ser comprometidos com a igreja local. Então, é o primeiro ponto. Porque não basta ter um talento para música, não basta ter uma boa aptidão, saber cantar bem, conduzir bem. Do que adianta se você não tem compromisso com a igreja local? E por isso, mesmo que seja importante que a equipe de
tempos em tempos se reúna, né? Isso é importante sim, mas antes de tudo, que cada membro da equipe que serve na área da música sirva também a igreja como um todo, nesse sentido, né? Que ela seja envolvida na igreja como um todo, né? Ela está envolvida nas reuniões de oração, ela está envolvida nos encontros bíblicos, e assim, dessa maneira, ela vai estar mostrando que se compromete com a igreja local, não somente com o ministério específico, com o que ela gosta de servir, e de vez em quando ela vai na escala e pronto, isso é suficiente. Não, ela está envolvida com a igreja, Você acha sabe? muito radical fazer disso um pré-requisito obrigatório? Não, de maneira alguma. Eu acho que é o que deve ser feito, é o que deve ser feito. Se simplesmente chega uma pessoa para mim, né, sei lá, que quer entrar no Ministério da Música, mas eu vejo que essa pessoa não se envolve com a igreja, não está em outros encontros, mal aparece, né? Por que eu vou acreditar que essa pessoa agora vai se comprometer com a igreja servindo na música? Ela só quer entrar ali porque ela gosta da música, só isso. Mas antes, ela não mostrou através dos seus frutos que ama estar na igreja, que ama a igreja, que ama servir a igreja. Entende? Então, para mim, é crucial. Aqueles que servem na música têm que ter comprometimento com a igreja local. Devem amar a Deus, amar a Escritura e amar a igreja. Né? Precisam, tipo, não é uma pessoa que simplesmente aparece de vez em quando e que a igreja praticamente toda só vai conhecer quando um dia ela entrar na escala e aparecer lá na frente cantando. Nossa, quem é esse fulano que entrou agora na igreja, na escala? Quem é essa pessoa que entrou na música agora? Eu não conhecia. É estranho isso. Que é uma mensagem que inconscientemente você acaba passando para a igreja, né? Que os músicos não são tão comprometidos assim, né? Agora, quando você pega uma pessoa que está sempre envolvida, não é? E sempre envolvida, não é trabalhando em diversos ministérios, não é isso, não é isso, eu não quero gerar aqui um peso desnecessário, não é? Não estou dizendo que que nós devemos servir em vários ministérios possíveis, não. Mas nós estamos envolvidos. Nós não faltamos os cultos, né? Porque infelizmente existe aquela ideia, né, de que músico só vai para a igreja quando está na escala. Infelizmente isso é bem comum mesmo. Acaba que alguns músicos se acostumam com a vida de igreja, cansa de ir para a igreja, e aí, como está na escala, né? Ele serve na área da música, passa a ir à igreja agora só quando está na escala. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, quando você colocar alguém que de fato ama a igreja, você tem certeza de que essa pessoa que está servindo ali, ela está ali com os propósitos certos. Ela não está ali buscando aparecer, ela não está buscando ali nenhum interesse próprio, ela está buscando agradar ao Senhor e servir a igreja que ela diz amar já com suas atitudes, né? E isso também é didático para a igreja, isso também ensina, não é? Porque o nosso testemunho, para nós que estamos ali na frente, é também algo que ensina. Testemunho ensina, não é? Porque o que eu vou transmitir, não é? Se eu estou lá na frente, mas a igreja nunca me vê. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu nem sei da vida dele, se ele é alguém que ama Jesus, se é alguém que tem um bom testemunho, não é? Se é alguém que ama sua esposa, que cuida bem de seus filhos, que é um cara trabalhador, né? Quem é essa pessoa? Não é? Então é preciso que essa pessoa seja, de fato, comprometida com a igreja local, porque isso vai contribuir para o bom testemunho da igreja e ensino da igreja. Para mim, é pré-requisito básico. Tá? Eu sou muito chata também, Felipe, com relação a pecados. Então, por exemplo, muitos jovens que estão no Ministério de Louvor, muitas vezes, têm problemas na pornografia, têm problemas na masturbação, namorados que transam antes do casamento. Eu sou muito radical e eu queria que você me moderasse, se for esse o caso. Acho que essas pessoas têm que ser tiradas de lá. Não é botar de disciplina, é falar, querido, vamos tratar o teu coração antes de você ser exemplo para a igreja, porque você está lá na frente, todo mundo está olhando para você. Então, vamos tratar o teu coração? Se afasta, desce do palco, entendeu? E vem aqui atrás da coxia para a gente se cuidar. Só que por que isso não acontece? Porque quando você tira alguém lá de cima, por que fulano saiu? Vira fofoca. E aí, o pastor, para não gerar esse momento, esse burburinho,
acaba não ensinando as pessoas do Uhum. Ministério do Louvor que eles têm que se arrepender dos seus pecados também, Uhum. né? Então, assim, tô sendo muito brava, eu sou brava com o Ministério do Louvor, tô muito brava, mas não devia ser assim. Desce daí e vamos tratar isso aí. Senão não sobe mais. E assim, ó, casalzinho namorando, fazendo sexo antes do casamento. Não volta enquanto não se arrepender, não volta. Uhum. Porque isso é mau testemunho, né? Então, é aquilo, né? Isso deveria ser algo para todos aqueles que servem Todo. em qualquer outra equipe, em qualquer outro ministério, não é? Como eu falei, acaba que a gente leva, ou deveria, né, ter mais atenção com a equipe da música, justamente porque a equipe está mais em evidência, né? Mas é algo que deveria ser levado a sério para todos aqueles que servem na igreja, em qualquer área que seja, não é? Mas certamente isso é o melhor caminho, porque se eu não faço nada, no final das contas eu estou dizendo que está tudo bem, né? Que não tem, que não é tão sério assim. Então eles podem continuar lá servindo e pronto. Não, mas quando eu retiro, por exemplo, essa pessoa daquele ministério, né? Eu não estou, como é que eu posso falar? Eu não estou prioritariamente disciplinando-a. Eu não posso nem pensar nesse sentido. Eu tenho que ir com a mentalidade que, antes de tudo, eu quero que essa pessoa seja tratada. Não é com a mentalidade, você vai ser tirado porque você fez isso. Porque você pecou. Porque, em certo sentido, todos nós pecamos sempre, né? Não com meus pecados, não estou dizendo nesse sentido, né? Mas é no sentido de que, olha, você precisa se retirar para o bem da sua vida espiritual. Você não vai estar fazendo bem para a sua própria vida com Deus se no momento ali você está mostrando que adora Ele, mas nos bastidores você faz outra coisa. Você precisa se retirar por um tempo, para que você tenha tempo e paz de espírito para poder tratar a sua alma. Para que você tenha tempo com Deus e ser tratado. E aí, quando você vai com essa mentalidade, isso até contribui. Porque realmente, muitas vezes, é simplesmente uma coisa de professor de escola, né? Errou, sai da sala. Né? Mas não é só isso. É isso também, claro. É isso também. Mas é muito mais que isso. É uma preocupação com aquele que serve de um crente, né? Até então nós estamos lidando com crente, né? A não ser que essa pessoa não se arrependa, né? Aí vai o processo de disciplina de Mateus 18, né? A não ser que essa pessoa é chamada para conversar, não se arrepende. Chamamos outra testemunha, né? Não se arrepende. Leva à igreja, não se arrependeu ainda? Beleza, vai entrar em processo disciplinar de exclusão do rol de membro, vai ser expulso da igreja. Aquilo que nós vamos aprender em Mateus 18 e também com aquele caso lá relatado em Coríntios, né? Que Paulo fala de um rapaz que tinha relações com a madrasta, né? Mas, até então, nós estamos tratando como alguém que nós amamos, que é uma ovelha do Senhor e que precisa se arrepender dos seus pecados. E não faz sentido, nesse processo, essa pessoa não está dando atenção exclusiva ao tratamento dos seus pecados. Não tem sentido ela estar servindo. Né? E eu falo isso que se aplica a todos que servem na igreja, porque imagina, a pessoa ela está cantando ali sobre santidade, né? Lembrando, música é ensino, né? Se eu estou de qualquer maneira envolvido com o ensino da igreja, eu estou ali cantando ou tocando aquela música lá na frente, ajudando a igreja a cantar mais, mas aí eu não estou vivendo aquilo. Não faz sentido. Do mesmo modo, um professor de EBD, né? Do mesmo modo, sei lá, a pessoa que serve na cantina, do que quer que seja. Porque com o nosso serviço, nós estamos mostrando que, antes de tudo, nós amamos o Senhor e estamos ali para servir a igreja. Mas se eu, em oculto, estou com pecados que, na verdade, não honram ao Senhor, eu estou contradizendo tudo aquilo que estou fazendo na igreja. Porque, no final das contas, com pecados relatados como esse, né, de casais que estão em fornicação, né, que estão tendo atos que seriam de exclusividade para o casamento, no final das contas, a pessoa quando peca, quando cai no pecado, tudo que ela está dizendo é que
ela quer, antes de tudo, agradar os seus próprios prazeres. E isso é totalmente contraditório com aquilo que ela está fazendo na igreja, que é negando a si mesmo para servir ao Senhor, para servir a igreja. Então, ela está comunicando duas coisas totalmente opostas. Um lado, ela está ali, né, servindo, né, mostrando o seu amor ao Senhor, mostrando que ama a igreja, mas, por outro lado, com seus pecados, ela está mostrando que ela ama mais a si mesma do que ao Senhor. E aí entra o que você fala sempre sobre a idolatria do talento, né? A idolatria daquilo que você sabe fazer. E eu vejo muitas vezes o povo do Ministério do Louvor não sendo disciplinado com a desculpa de que não tem quem toque no lugar. É. Só que, como eu disse a você, eu sou extremamente radical. Ah, não tem quem toque, então acaba a banda, põe ali só uma viola e é o que vai ter hoje. Ou então, nem a viola, vamos Sim. cantar a capela, sabe? Sim. Não tem quem faça, mas aqui a santidade é prioridade em detrimento do talento. Não estou interessada em talento de ninguém, entende? E aí o que acontece? Há uma resistência nesse posicionamento. Por quê? Porque quer-se atrair pessoas e não corações. Quer-se manter ali o entretenimento e não foco na santidade. Isso é um problema, não é? Então, veja, como lidar com isso? Como lidar com essa questão, Felipe? Ah, eu não posso tirar o baterista porque sem bateria não tem louvor. Não tem outro para tocar. Como é que eu faço? A minha igreja é pequena. Como é que lida com isso, Felipe? Primeiro, buscar entender que a equipe de música não é essencial para a igreja adorar. Não é? Por mais que doa para aqueles que servem na música ouvir isso, mas a realidade é que a igreja não precisa de nós que servimos na música para adorar. Ela não precisa. Ela não precisa. Nós não vemos Deus instituindo na Escritura, né, no Novo Testamento, por exemplo, que é a regra hoje que nós usamos para o nosso culto, né, culto cristão. Nós não vemos ali uma equipe de músicos sendo instituída para que só assim a igreja funcione e a igreja cante. E eu sei que pode parecer contraditório, né, porque o Cante às Escrituras trabalha prioritariamente para capacitar aqueles que são envolvidos com a música na igreja. Nós trabalhamos para capacitar músicos, líderes, membros da equipe de música, para que eles sirvam com excelência as suas igrejas através desse ministério. Mas a primeira coisa que a gente bate na tecla, uma das primeiras coisas que a gente bate na tecla é justamente isso, que nós não somos necessários. Nós somos importantes nesse sentido de contribuir, sem dúvida, mas essenciais, necessários, não. E isso é bom porque abaixa o nosso ego, sabe? Quando eu entendo que eu não precisaria estar ali para a igreja cantar, que a igreja ela poderia cantar sem mim. Sempre que a Escritura chama o povo para o canto, ela chama o povo, não uma equipe, não certos músicos, uma pessoa para cantar ali na frente. Não é? Quando Paulo vai falar ali em Colossenses, em Efésios, né, que a palavra de Deus habite em vocês, né, admoestando-vos, ensinando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está falando ali para a igreja. A igreja é chamada para fazer isso, não um grupinho de músicos. E isso nos ensina o quê? Que se nós músicos estamos ali, não é porque a igreja precisa de nós. Se eu não estiver ali, a igreja não vai cantar. Não. Eu já sei que a igreja não precisa de mim. Se eu estou ali, então, que sirva para servi-la. Se eu estou ali, então, que seja para... Se ela consegue cantar sozinha, agora, com a minha ajuda, ela vai cantar melhor. Ela vai cantar mais. Porque esse é o objetivo da equipe de música, não é? É um regente. Mas na minha ausência, ela pode cantar. O pastor pode abrir o inário ali e conduzir a capela à igreja. Né? Então, essa ideia de que, mas sem mim o louvor não vai acontecer. Como assim? Você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar algum. Né? Paulo e Silas cantaram na prisão. Não tinha nenhum solista ali. Não tinha nenhum instrumento ali. Na prisão, sabe? Porque no final das contas, mesmo que a técnica seja importante, mesmo que
os músicos sejam importantes, né? Mesmo que tudo isso seja bom, seja bênção de Deus, mas antes de tudo, a gente não deve esquecer que o que mais importa de fato são os adoradores, é o coração dos adoradores, né? Então, Sim. o que nós fazemos além disso é bênção, mas não é essencial. Então, eu vejo que é partir primeiro desse ponto, é entender, os músicos entenderem que nós não somos essenciais. E isso é muito bom para a gente, porque nos humilha. Sempre que nós formos estar na frente, servir, achando que somos alguma coisa, né? A gente é colocado no nosso lugar. E a gente passa a servir humildemente. Porque, nossa, Senhor, é graça tua eu estar aqui. O Senhor nem precisava de mim, mas que o meu trabalho seja para ajudar a tua igreja a cantar mais e melhor. Que o meu trabalho seja que através das canções que serão cantadas aqui, a tua igreja te ame mais. A tua igreja aprenda mais do Senhor. Isso. Então, para mim, se fosse para resumir, seria isso. Para mim é o básico. Para parar com essa baboseira de que, sem mim não acontece. Cara, você nem é essencial para o louvor existir. Quem você acha que é? Só existe um intermediador, que é Jesus. É ele que propicia que a igreja se achegue a Deus. E se Jesus já fez essa ponte, não tem nenhuma outra pessoa agora que eu precise para nos achegar a Deus e adorar a Deus. Pronto, Jesus já é suficiente. Nós temos Jesus, nós temos a palavra, nós temos a voz da igreja, que é o principal instrumento. E se todo mundo tem corda vocal, se todo mundo tem prega vocal, todo mundo que quiser cantar, já temos o principal instrumento. Então, vamos lá. Felizmente, irmão, você vai ficar por um tempo afastado, mas não se preocupe que a igreja vai conseguir adorar sem você. Sim. Então, é uma mentalidade forte, mas necessária para colocar a gente no nosso lugar. Felipe, nem te conheço, já te amo, hein? Escuta, eu acho, Felipe, que a idolatria com relação ao Ministério de Louvor às vezes é tão forte que, igual uma amiga botou aqui nos comentários, quando uma pessoa que é do Ministério de Louvor quer sair, ela sofre uma pressão absurda, muitas vezes, né? Já recebi testemunhos de pessoas me dizendo que tentaram deixar o Ministério de Louvor porque estavam sofrendo com relação aos seus próprios pecados, e elas eram ameaçadas de apóstatas, de abandonar a fé, ou então, se você não estiver servindo, você não serve. Como se trabalhar tocando e cantando na igreja fosse a coisa mais importante da vida delas. Então, isso é muito grave, porque tratam-se as pessoas como o mundo trata. Porque você vê o tanto de gente milionária por aí tocando e cantando no mundo, entrando em depressão, porque o agente não deixa parar para tratar da saúde mental. Vira a mesma coisa. Então, a gente se amolda ao comportamento do mundo. A gente acaba tratando a banda da igreja como um negócio. Isso é muito louco. A gente precisa prestar atenção nisso. Se a gente colocasse a banda da igreja para tocar ao invés de na frente e nas costas, nada disso acontecia, Felipe. Eu sou dessas. Felipe. Foi para tocar lá atrás. Eu quero ver quem sobrevive. Quem sobrevive? Felipe, uma pergunta agora para a gente já começar a caminhar para o fim. Eu deixei as perguntas mais difíceis para o fim, tá? Claro. A gente tem visto pessoas com anos de igreja, com anos de louvor, abandonando a fé. Nós temos vários exemplos que a gente pode citar aqui. Como que a gente pode entender isso? A gente já sabe que o Ministério de Louvor não está sendo cuidado em seu coração em muitas igrejas. A gente já entendeu. Mas o que eu quero entender é o seguinte, por exemplo, eu amo a Priscila Alcântara, as músicas dela são ótimas, tocava no louvor da igreja, no culto dos jovens, era uma bênção. Só porque ela abandonou a fé, eu preciso parar de cantar as músicas dela? O tal do JA, que eu não sei quem é, mas ouço falar, porque o povo vem me contar as coisas, me perguntando: Viviane, eu posso continuar ouvindo as músicas dele? Viviane, eu posso
Eu posso, eu posso levar a música dele ainda para o culto público? Então, veja, primeiro assim, eu queria que você começasse a responder a minha pergunta fazendo essa diferenciação entre o que eu escuto em casa e o que eu escuto na igreja, e depois Uhum. dizendo se eu posso continuar escutando as músicas dessas pessoas. Tem uma moça muito famosa também, que ela divorciou agora também. Ela abandonou a fé. Ah, não, não. É uma menina que, nossa, ela tá super. Ela virou uma coisa assim que, meu Deus, que Deus tenha misericórdia dela. Muita vulgaridade, e ela era do louvor, canta lindamente. Ela Nossa. começou falando da igreja, eu lembro, porque eu conhecia ela desde o comecinho. Patrícia é o nome dela. Eu conhecia ela desde o Hum. comecinho, quando ela tinha 10 mil seguidores. E ela mostrava a igreja dela, ela cantando no louvor, linda, decente, modesta. Agora virou uma mulher do mundo e divorciou e tudo, mas continua falando de Deus, só que aquele Deus liberal, né? Aquele Deus do liberalismo teológico, né? Essas pessoas descambam para isso. Então, Hum. me ajude com isso. Faça aí uma distinção entre as músicas que eu ouço em casa e as músicas que eu ouço na minha igreja Uhum. e as músicas que eu posso cantar desses apóstatas. Bom, hoje, na nossa perspectiva humana, apóstatas, né? A gente não sabe amanhã, mas hoje é o que a gente está vendo. É, eu gosto de colocar em algumas categorias, né? Quanto a músicas que nós cantamos na igreja, músicas que ouvimos em casa. Né? Primeiro, antes de tudo, é diferenciar música boa de música ruim. Eu não acredito muito naquela ideia de música sacra, de música profana. Eu diferencio entre música boa e música Meu ruim. Essa, Deus, então eu posso continuar escutando Legião Urbana, Felipe? eu acredito que sim. Se tiver o boa letra, ótimo. Nossa, claro. Eu penso que se ela tem uma boa musicalidade, se ela tem uma boa letra, que não vai de contra aquilo que nós cremos, né? Não vejo problema algum. Né? É a mesma coisa com os livros que nós lemos na escola, na faculdade, livros de ficção, né? Com os filmes e séries que assistimos. Né? Então, se eu vejo que ali não está me colocando algo que vá contra o Deus que eu ame, o Deus que eu amo, então eu não vejo problema algum. É aquilo que vai dizer em Filipenses 4:8, né? Quanto mais Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor há nisso, pensai. Então isso se aplica a tudo em nossa vida. A gente não deve restringir só a música. E aí, música ruim, obviamente, é toda aquela música que segue os padrões e ideias deste mundo, não é? Seja em área de relacionamento, em áreas como enxergamos a família, né? Músicas que vão contrário a tudo isso que nós pensamos, a sensualidade exacerbada, não é? Eu vou diferenciar por isso. Então, música boa, música ruim, né? Poxa, eu particularmente gosto muito de preparar aqui meus estudos, minhas aulas, às vezes com música clássica, desculpa, ou com blues, jazz, que são um dos meus tipos de músicas favoritos, né? Eu amo ouvir, por exemplo, um B.B. King, eu amo ouvir, por exemplo, Louis Armstrong, que são nomes A Rebequinha, grandes. a Rebequinha tá comentando aqui que ela gosta de ouvir Backstreet Boys. Rebeca, vamos dar as mãos. Nós somos dessa época, Rebequinha. O Felipe tá dizendo que nós podemos ouvir, Rebequinha. Tem, eu gosto muito de ouvir John Mayer, por exemplo, né? Eu sei que, por exemplo, né, um nome muito grande da igreja brasileira, né, o pastor Augusto Nicodemos, né, é muito fã de John Mayer também, né? Porque são boas músicas, tem boas músicas ali, inclusive músicas onde nós vamos ver ah, faíscas, que queira ou que não, ah, que vem aí de uma busca constante por Deus, né? Porque nós sabemos que no fundo, todo ser humano, ele tem aquele vazio que só Deus pode preencher, não é? Aquela máxima que já é usada em evangelismo diversas vezes, né? Porque todos nós fomos criados para adorar. Todos nós
fomos criados seres adoradores. Porém, com a corrupção do pecado, nós, infelizmente, com a queda, acabamos adorando a outra coisa, a outras coisas, não é? Que não seja Deus. Então, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não são parte do povo de Deus, eles estão com esses seus desejos desalinhados, né? E estão adorando outras coisas. Mas Aí você pegou num ponto importante, você precisa falar um pouco mais desse ponto. Não é o que entra que contamina, é o que sai. Então, assim, veja, gosto de escutar meu Backstreet Boys, mas vou viver como eles? Não. Gosto de escutar minha Celine Dion, meu Whitney Houston, como a irmã falou aí. Mas tudo que eu escuto, eu levo para minha vida. Esses amores platônicos, desesperados, que adoram alguém, eu vou levar isso para minha vida? Mas isso não quer dizer que eu não possa admirar a cultura naquilo que ela faz de bom, porque tudo o que é bom vem de Deus. Cosmovisão cristã. Tudo o que é bom, não importa quem produziu, se é bom, vem da graça comum. É de Deus. Tiago vai dizer isso, né? Toda boa dádiva, né, vem do Pai das Luzes, né? Então, Deus, ele faz nascer o sol sobre os justos e injustos, faz chover sobre os seus filhos, né? E os descrentes. E do mesmo modo são os talentos que ele dá, né? Você pega o primeiro instrumento musical foi criado por um ímpio. Nós vemos isso lá em Gênesis. Nós não deveríamos tocar instrumentos, então? Porque quem criou mesmo, quem acha que... A mitologia também é fruto da descendência de Caim. Exatamente. Porque muitos, felizmente, acham que o instrumento foi criado pelos anjos, porque os anjos tocam a harpinha. Não, gente, não se vê isso. Não se vê isso. O primeiro instrumento que nós conhecemos foi criado por um descendente de Caim, por um ímpio. Né? Agora, isso não quer dizer que a gente não possa usar aquilo que foi criado por ele, porque nós sabemos que, no final das contas, veio da sabedoria de Deus, que é espalhada por toda a humanidade. A gente não pode usar e glorificar ele com aquilo que nós temos, sabe? Então, é a mesma coisa com música. Então, o primeiro ponto é diferenciar música boa e música ruim. Né? Nós não temos margem bíblica nenhuma para dizer que existe um tipo santo de música, um estilo musical que é mais aceito por Deus, um estilo mais piedoso, música clássica é mais, né? Porque a música clássica na história da música está muito ligada à ideia da contemplação, né? Na Igreja Católica, né? Aquela ideia mais contemplativa. Mas isso não quer dizer que a música clássica, por exemplo, é a música sacra, é a música santa, é a música piedosa, né? Então, primeiro, tirar isso aí de jogo. Não existe música sacra ou profana, estilo sacro ou estilo profano. E segundo, entendendo bem isso, entender que nem toda música, por mais bonita que ela seja, bela, é feita para os momentos de culto, né? Ou cabe nos momentos de culto. Né? Porque nem todo artista cristão que produz música, ele produz música necessariamente pensando para o contexto de culto. Então, primeiro é entender isso. Né? E tem artistas que sim, vão produzir músicas pensando no contexto de culto. E aí, ok, entendi isso está claro para mim, mas às vezes uma música que serve para o contexto de culto de determinadas igrejas não necessariamente vai servir para o contexto da minha igreja. Então eu também tenho que não só analisar se essa música é boa para o culto, mas se ela também serve para o contexto da minha igreja. Porque não necessariamente o que vai servir na igreja X, sei lá, que é uma igreja contemporânea, grande, com músicos excelentíssimos, vai servir na minha igreja, que é uma igreja mais tradicional, que é uma igreja que não tem músicos tão profissionais assim, com tanta experiência assim. Então, eu tenho que analisar a música e o contexto da minha igreja. Então, então você está dizendo que tem compositor cristão que nem esse a gente vai levar para dentro do contexto do culto, porque não é música pensada para o culto. Sim. E o que é uma música pensada para o culto? Isso aí tudo você também ensina nas tuas aulas, né, Felipe? Sim. Eu sei. Mas dá para dar uma pincelada? O que é música de culto? Música de culto é uma música que ela vai ensinar a Bíblia, né?
Antes de tudo, na verdade, é uma música que a igreja vai usar para louvar ao Senhor, né? A música ela vai ter, para o contexto de culto, esse aspecto vertical, né? Nós estamos ali para louvar a Deus, para louvar a Ele pelos seus atributos, pelo seu ser, louvar a Ele pelos seus feitos, né? Lembrando que louvar tem a mesma ideia de elogiar, então nós estamos elogiando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez e continua a fazer. E só que eu também, além de estar louvando ao Senhor com a música, eu também estou ensinando uns aos outros. É a linguagem que Paulo vai usar. Eu estou admoestando, ensinando, encorajando, não é? Aconselhando à medida que eu canto. Então eu vou pensar em músicas que não somente louvem, mas que também sejam acessíveis para toda a igreja cantar, de modo que isso se torne uma realidade. De modo que a igreja consiga cantar junto e possa aprender mais de Deus. Não só cantar, conseguir cantar, ou seja, ser uma música que tem uma musicalidade acessível, né? Que a igreja consiga acompanhar, mas também uma música que ensina, uma música que tem uma didática. Porque às vezes essa música ela é até bíblica, ela é até boa de se cantar, mas às vezes ela é recheada de poesia de tal forma que nem todo mundo vai entender bem o que está cantando. Seria do mesmo modo uma pregação de alguém com palavras muito complicadas, muito coloquiais, né? Com muito formalismo. Esse pastor não está pensando em alcançar a igreja, não é? Porque tem irmãos simples ali que estão querendo aprender da palavra. Como é que eu vou pregar, então, com palavras rebuscadas demais que vão impedir essa pessoa de aprender a palavra? O canto da mesma forma. Eu tenho que pensar em músicas que sejam acessíveis para toda a igreja cantar. De modo que toda a igreja cante e louve ao Senhor, mas também aprenda mais do Senhor e da Escritura à medida que ela canta. Então, eu devo levar isso em consideração. É o básico do básico, assim. Se for para resumir bem, uma boa música para a igreja é uma música que louva a Deus pelo seu ser, seus atributos, né? E para isso ela precisa cantar a palavra, né? Precisa ser uma música centrada na Escritura e uma música que, à medida que a igreja canta, né? Que ela consiga cantar, a igreja também aprenda mais de Deus e ame mais o Senhor à medida que ela canta, porque ela está aprendendo e internalizando essas verdades, porque nós vemos isso, né? A palavra vai habitando no meio da igreja à medida em que ela canta a Bíblia. Então, ser o resumo, basicamente. Tá, mas e se a pessoa que compôs uma música dessa, maravilhosa, para o culto, abandonou a fé e agora virou um doido? É um assunto meio complicado, porque primeiro que a gente, por exemplo, se a gente pegar os autores e compositores de diversos hinários que nós temos, nós não sabemos o testemunho e a vida de muitos desses compositores. Então, seria difícil, de primeira, já julgar assim, tenho que analisar a vida do compositor antes de colocar a música. Porque aí a gente teria um trabalho assim que não teria fim, né? Dos compositores dos nossos hinários, né? Que não necessariamente foram pessoas sempre piedosas, tiveram desvios, tiveram vacilos, e a gente não sabe, né? Mas aí vai da gente agir com sabedoria e entender o contexto que a gente está inserido. Então, por exemplo, sei lá, recentemente, acho que a maioria viu, né, sobre as polêmicas do Kleber Lucas, né? Ele foi um autor que, no começo dos anos 90, 2000, escreveu muitas músicas boas. Algumas nada boas, outras mais ou menos, e algumas interessantes, né? Mas aí, com esse mau testemunho dele, eu devo parar de cantar as músicas dele na igreja? Aí entra a sabedoria que eu falei. Essa polêmica é muito recente. Com a internet de hoje, quase todo mundo viu o que aconteceu. Exato. Se eu pego uma música dele e canto recentemente, coloco para cantar na minha igreja, o que eu posso estar transmitindo para a minha igreja? Né? Eu posso estar transmitindo que está tudo bem. Né? Eu sei que no final das contas, quem é maduro na fé sabe que não está tudo bem. Mas às vezes é uma pessoa...
qual é a porcentagem, a quantidade de maduros, maduros mesmo, na fé, que podem olhar a circunstância e falar assim, não, vamos separar as coisas, né? O cara caiu e tal, né? E às vezes é uma pessoa que chegou agora na igreja, que está sendo discipulada, enfim, que até creu, foi batizada, mas ela, sei lá, é um mundo novo para ela. Ela vê aquele nome ali, né, no boletim, no slide, e vê o nome ali desse cantor e vai pesquisar mais sobre ele. E aí passa a ouvir mais sobre ele, passa a seguir ele, porque a minha igreja canta músicas desse autor aqui, então acho que eu posso seguir, né? E aí eu tenho esse perigo, então, por conta da associação, de associar o ensino da minha igreja com os atos, né, com a pessoa. Então, por isso que eu falei, devo descartar de imediato? Não sei, vai depender. Eu preciso analisar o contexto que agora que eu estou inserido. Nesse mundo da internet, seria estranho. Eu, por exemplo, não tocaria agora. Talvez daqui a 30 anos, eu não sei. Talvez ele se arrependa dessas coisas. Sim, queira Deus que sim, né? Nós devemos desejar isso, que ele se arrependa das coisas que ele afirmou, né? Que ele se volte de fato para o caminho da palavra, né? E talvez daqui a 30 anos, alguns vão olhar para essas músicas antigas dele e não vão nem saber quem ele era direito, não vão nem saber dessas polêmicas. E aí não vai ser problema a gente cantar, sabe? Sei lá, quem vai vir depois da gente, não é? Mas é sempre bom analisar o contexto. Outra questão é se são, por exemplo, a mesma coisa de músicas que são associadas com bandas ou artistas que são claramente de seitas, né? Pegou no ponto, Felipe, pegou no ponto. Acho que aí é um pouco mais complicado também porque, novamente, aquela questão da associação, né? E aí é diferente eu pegar de alguém que até tinha uma caminhada com Deus e tem cometido alguns vacilos, alguns maus testemunhos, com uma seita que claramente nega pontos centrais da fé. E aí, de fato, eu devo olhar com muito cuidado. Eu já vi igrejas que cantam, sei lá, músicas daquele grupo Voz da Verdade, por exemplo, né? Voz da Verdade que é um grupo que, na verdade, é ligado à igreja, Voz da Verdade, e essa suposta igreja, ela é unicista, né? Ela não crê na Trindade. E aí, o que eu devo pensar quanto a isso? Caramba, eu estou cantando músicas de artistas que negam aquilo que é fundamental à minha fé. Porém, eu já vi igrejas cantando que, sinceramente, o povo nem sabia quem era direito de Voz da Verdade, sabia que era só um grupo de músicos e acabou. E aí, talvez, talvez não precise evitar. Talvez não precise evitar. Então, muita gente conhece que é um grupo antigo. E aí, muita gente não se atenta mesmo. Mas aí, se você vê que tem pessoas que conhecem bem o grupo, que estão se associando bem, por isso que é um trabalho, por isso que música é algo que deve ter uma atenção pastoral forte, deve ter uma atenção pastoral muito presente, porque no final das contas, os maiores responsáveis pela música na igreja são os pastores, não é o líder da música, não é a equipe de música, são os pastores. Porque o pastor ele vai ter uma atenção, uma visão pastoral que os outros não vão ter. Porque se música na igreja é ensino, eu tenho que ter muito cuidado com quem vai estar indiretamente ensinando a minha igreja, né? Então, o pastor vai estar olhando ali. Olha, essa música aqui, não sei se é muito sábio colocar, porque recentemente o autor dessa música teve envolvimento com polêmicas, então, por sabedoria, posso evitar. Esse grupo aqui, eu acho que ninguém conhece, é uma música boa, tudo bem. Por exemplo, tem um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Ludiker. Ele é um cantor adventista, tá? E ele gravou alguns álbuns que são literalmente os salmos sendo cantados ipsis litteris. É literalmente os salmos. Ele está cantando os salmos ipsis litteris sem tirar e pôr nenhuma vírgula. As músicas são lindíssimas. Eu acho que eu sei quem é. Fui numa conferência esses dias e tendo esse papo de música com um seminarista, ele me mostrou. Eu acho que ele são poucas músicas, são poucos salmos que ele tem no YouTube, né? Salmos. Como que é o nome dele? Diz pra mim de novo. Daniel Ludiker.
Eu acho que é esse Se, mesmo. se escreve assim, ó, Daniel, né? Aí Ludke, E L-U-D-T de tatu, K-E, Ludke. Ele é um cara, assim, nossa, as músicas dele são fantásticas. Principalmente aqui focando na questão dos salmos, né? Porque não tem por onde fugir. É a Bíblia sendo cantada e acabou, né? E aí, eu vou deixar de cantar, as músicas, os salmos, que basicamente ele colocou a melodia, eu não vejo esse problema. Ah, mas ele se envolveu com polêmicas recentes, é ligado à igreja adventista, e como eu falei, aí vai de entender o seu contexto, o contexto que nós estamos inseridos, e de sabedoria pastoral, né? Novamente aqui, os pastores devem são os que devem estar mais atentos com isso, mesmo que eles possam delegar líderes para cuidar da música. No final das contas, o peso de responsabilidade cai sobre os pastores, né? Então eu olharia para isso, né? E aí bateria ou não o martelo, né? Mas eu não tenho na minha mente que a primeira coisa que nós devemos fazer é descartar a música, sabe? Eu analiso. Que música é essa? Nossa, uma boa música. Quem é esse autor? Quem é esse cara? Nunca ouvi falar desse cara. Ninguém conhece esse cara, né? Ele se meteu em polêmicas recentes. Que igreja ele está envolvido? Então, são questões interessantes a serem analisadas antes da gente retirar ou não uma música. E aquela coisa, e se retirar a música, se decidiram cantar mais essa música, sem peso na consciência algum. Sem peso na consciência, porque tem tanta música por aí, gente. A gente às vezes coloca. Às vezes a gente quer cantar uma música porque quer cantar, sendo mais porque a gente tem um apreço emocional pela música do que pelo louvor em si, do que pelo que ela vai ensinar para a igreja. É mais um apego emocional. E às vezes a gente acaba caindo em idolatria nesse sentido. Então, poxa, se eu me sentir minimamente incomodado, né, com isso, sabe? E eu notar que eu estou mais pesando pelos meus desejos do que pelo o cuidado, descarta logo. Descarta logo. Melhor do que ter peso na consciência, melhor do que, no final das contas, você ir contra a sua consciência, que Paulo vai dizer, né? E você acabar caindo em pecado, não é? Então, a gente não deve ter peso nenhum, se necessário for, em descartar uma música. Se essa música falava sobre assunto X, tem Ô, várias outras Felipe, que falam sobre esse assunto também. a irmã mandou aqui que ela vê muitas igrejas cantando música da Flor de Lis. É difícil. Complicado, É complicado, difícil. né, Felipe? Aí é complicado porque a Aí teologia é é bem melhor ruim, né? evitar. Hã? Aí é complicado porque a teologia mesmo da música é bem ruim. São músicas que, no geral, são muito ruins, né? Como assim, Felipe? Infelizmente. Eu não posso cantar 500 graus? Eu não posso cantar Sabor de Mel, Felipe? Aí é aquilo, Imagina. né? É diferenciar música boa de música ruim. São músicas que, mesmo tendo jargão de crente, falando de Jesus, que cita Deus de alguma maneira, mas citam de maneira mentirosa, né? Citam de uma maneira que a Bíblia não cita. Menciona de uma maneira que a Bíblia não menciona. Então, mesmo que, tudo bem, eu não canto essa música na minha igreja, mas aí você vai continuar cantando no seu dia a dia, ouvindo no Spotify essa música mesmo em casa, sendo que essa música não edifica em nada, sendo que você está cantando, você acha que está louvando a Deus, mas você não está louvando porque aquilo não é bíblico, sabe? Então, tem música que mesmo sendo cristã, né, levando o rótulo de cristã, porque de cristã não tem nada, né? Porque música cristã de verdade é centrada na Bíblia, é centrada em Jesus. Então, vale a pena mesmo, só porque, essa música que eu sempre cantei, eu vim de Todo mundo igreja, gosta. A todo mundo igreja gosta, gosta. a igreja se anima. Então, tem música que mesmo levando o rótulo de crente, né, mesmo sendo música gospel, não vale a pena nem você cantar em casa. Porque você vai estar só colocando na sua cabeça, na sua mente, mesmo que você não perceba, mesmo que você ache que está seguro, verdades que, na verdade, não são verdades, né? E vão só estar fazendo você aprender errado e compreender errado sobre as escrituras, né? Lembra? Aquilo que você mencionou, né? A música ela tem esse poder de fixação. Quando a gente era criança, a gente cantava muitas musicazinhas para aprender. Seja tabuada, aprender fórmulas de química, de física, aprender inglês, não cantar. A gente cantava o verbo to be, né, para poder aprender a ordem certa, ou aprender até a Bíblia, né, cantando lá os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Então, a música ela tem poder de fixação.
Então, se a gente fica cantando, né, uma música que a gente sabe que não tá certo, a gente sabe que a Bíblia não ensina aquilo, eu tô literalmente bebendo veneno. Eu tô fazendo isso, sabe? Eu tô literalmente consumindo algo que só vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Felipe, você tem uma playlist para indicar para nós? Então, eu criei há algum tempo. Ela tá um pouquinho desatualizada, mas tem muita música boa lá. Ela tá desatualizada no sentido de que faz tempo que eu não coloco música lá. Faz uns 5 meses, mais ou menos. Mas tem uma playlist que você procurar. Se você procurar no Spotify Cante as Escrituras, você vai encontrar o perfil lá. E aí tem uma playlist lá chamada Adoração Congregacional. Deixa eu confirmar aqui. Peraí, deixa eu confirmar. Eu posso estar falando abobrinha. Peraí. Mas se você procurar lá Cante as Escrituras, vai aparecer lá uma playlist chamada Canto Congregacional ou Adoração Congregacional. E aí lá tem diversas músicas que eu coloquei, que são músicas cristãs, boas, mas também músicas que são boas para se cantar na igreja, sabe? Eu fiz nesse intuito. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. O nome da playlist é Adoração Congregacional. Se você digitar isso lá, vai aparecer uma fotinha lá com as mãos levantadas e embaixo, né, por Cante as Escrituras. Eu não tenho Spotify no meu computador, só no celular. Mas tá lá. Mas eu vou procurar você. Tá no teu Linktree? Tá no teu... Não coloquei. Eu tenho que colocar depois. Põe lá pra nós, facilita pra nós. Escuta, fala do teu curso, então, pra gente encerrar. Tá com inscrição... Você encerrou a inscrição já? Desse curso em específico, sim. Né? A gente vai reabrir depois, mas desse curso específico, sim, porque ele foi um curso lançado à parte da nossa plataforma que a gente tem atualmente. Né? Porque o Cante, na verdade, não é um curso, né? Não é um curso somente. Nós somos uma plataforma de ensino, né? Nós somos um ministério de treinamento para aqueles que servem com música na igreja. É isso que o Cante é. Nós trabalhamos todos os dias com conteúdos que visam treinar e capacitar pastores, líderes e membros da equipe de música para servirem melhor, com excelência, na área da música. Então, nós temos hoje a nossa plataforma, né, que está constantemente aberta para inscrições, né? E lá você vai ter aulas sobre teologia da adoração, que é o fundamento, né? O fundamento. Que são aulas que vão tratar sobre o que é adoração, a importância da adoração, se existe um jeito certo de adorar, se Deus colocou, instituiu na Escritura um jeito certo de adorar. Vamos ter aulas sobre princípios da música na igreja, como a música na igreja deve ser, o que a Bíblia fala da presença da música para o contexto de culto. E aí também você vai ter aula sobre como escolher repertório, como ser um bom líder de grupo de música, não é? Com questões práticas, né, do que o líder deve fazer, questão de escalas, questão de ensaios, enfim. São aulas que sempre, na verdade, estão sendo atualizadas. Né? Ao longo do ano sempre tem aula nova. A gente tenta ali cobrir o máximo de assuntos e não sou só eu que dou aula lá. Eu sou responsável, né, pelo ministério, pela plataforma, mas sempre tem professores convidados, né? Já convidei os Guilhermes do Projeto Sola para darem aula para a gente lá, tem aulas deles, tem aulas do pastor Eber Campos Júnior lá dentro. Então, sempre tem alguns convidados para dar algumas aulas específicas e deixar o material e o conteúdo mais enriquecedor. Então, se você serve no Ministério de Música da sua igreja, vem conhecer o Cante, se tornar nosso aluno, será um prazer aí servir você e capacitar a sua igreja para servir mais e melhor ao Senhor. Muito bem. Se você está assistindo essa live no Felipe, por favor, @Cante as Escrituras. É um perfil muito bom. Felipe, muito obrigada pela tua generosidade de ter vindo aqui. Nada. Sei que o tempo é corrido, mas você parou um pouquinho para falar com as minhas alunas, né? Que a gente está aqui falando para a minha comunidade de mulheres. Então, fico muito feliz, porque é um assunto que a gente bate bastante na tecla, né? Como eu sou encrencada com o povo do Ministério Louvor, eu estou sempre falando sobre isso, sempre falando sobre as mesmas coisas, e parece que eu sou uma maluca gritando no meio do povo. Então, trazer você eu só trouxe você, Felipe, para avalizar, entendeu? Tudo que eu fico martelando na cabeça dessas meninas, para elas entenderem, entendeu? Então, eu te agradeço muito. Eu te agradeço
você ter vindo, obrigada. Obrigada por ter vindo. Ah, obrigada, Felipe. Você é um querido, tá bom? Muito Obrigado obrigada. mesmo, Conta com Viviane. a gente aí para o que você precisar. Nosso canal está sempre aberto. Amém, amém. Foi um prazer servir vocês. Que Deus abençoe aí a comunidade, que vocês continuem amando mais ao Senhor, amando mais a igreja, né? Porque esse, na verdade, é o principal objetivo, né? A vida cristã é isso. Através de tudo que fazemos, a nossa vida deve ser uma vida de adoração, uma vida de constante busca da glória de Deus e uma vida de constante busca de serviço ao próximo, né? A vida cristã se resume a isso, né? Os dons e talentos que Deus nos deu, eu gosto sempre de falar isso e lembrar disso, que o que nós temos é para a glória de Deus e para servir ao outro. Se eu estou fazendo só um e não o outro, tem algo de errado. Se eu estou só servindo, dizendo que glorifica a Deus e não estou servindo o próximo, está estranho. Se eu estou só servindo o próximo e não honrando a Deus, também está errado. Então, que seja uma vida né, de duplo serviço nesse sentido, onde nós honramos a Deus com aquilo que fazemos e também servimos uns aos outros, seja fora ou dentro da igreja. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada, tá? Você tem aí uma boa semana. Amém. Beijo, povo que assistiu a gente até. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelos ouvidos que vocês nos emprestaram, por essa audiência ótima que vocês trouxeram para nós nessa live essa manhã. Muito obrigada. Um beijo. Segue o Felipe. Não deixa de seguir o Felipe, não, que o conteúdo lá é muito bom. Beijo. Tchau, gente.